Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, para bater um papo. Hoje é um papo mais interessante, né, sobre exercícios, né? Estou devendo a vocês aí a correção de toda a primeira geração, né, que vai de Mário de Andrade até Manuel Bandeira, né? Então, já, em vez de começar a segunda geração, vamos corrigir os exercícios, né, que eu pedi várias vezes. Então, eu vou mostrar para vocês, lá na tela do Google Classroom, onde eu vou retomar, tá bom? Não é aqui, nem está doida? Peraí que eu vou compartilhar aí o Google. Um minutinho. Vamos compartilhar esse primeiro, para vocês verem. Olha, as fases do modernismo. Nesta aula aqui, ó, ela foi dada em 21 de julho, eu comecei a pedir exercício, tá vendo? Ó, 159 a 171. Né? Depois eu tenho um ciclo literário, aí veio o primeiro tempo modernista, aí eu pedi de novo, ó, 166 a 171. Eu dei mais oportunidade para vocês fazerem. Aí veio o laboratório, aí veio os VALT, eu dei sequência, tá? E foi sequência, olha, né? Aqui não teve, foi recuperação. Aí veio a Manuel Bandeira. Ó, aqui eu já pedi no material didático, eu preferi. Em vez de pedir aqui, eu pedi no material didático, que é o caderno de. Aqui é o caderno de atividades, tá certo? E esse do Manuel Bandeira eu pedi no livro, tá? Então depois eu vou corrigir, não vai ser hoje. Hoje nós vamos, aqui ó, primeiro tempo modernista, as fases do modernismo brasileiro, 159 a 161, perdoe-me, não é este. Aí vem o primeiro tempo modernista, de novo, tá vendo, ó, né? E depois os de Andrade, que é na mesma, né, de 161, mais uma página, 162. Então eu vou começar na 159 e vou até a 162, tudo bem? Ó, 162. Aí na 163, né, eu não pedi para vocês fazerem, né, que é o Manuel Bandeira, eu peguei lá, né, mas eu vou aproveitar e vou adiantar esses exercícios, são poucos, né, aí eu vou adiantar com vocês, tá, porque a gente vai entrar aí em modernismo na segunda geração. Antes eu vou dar uma mostrar a vocês aí, né, que tem prosa, né, os textos em prosa do Mário, né, Macunaíma, o amar verbo intransitivo, né, eu não pedi ainda, tá? Então a gente vai estudar isso, tá? Então vamos começar? 159. E aí, na página 159, tem uma imagem do Anitta. Eu vou deixar essa imagem para não ficar o tempo todo eu aí falando, sabe? E, e olhando aí, né? Então, eu vou colocar a imagem. Ai, meu Deus, de novo fiz errado. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar a imagem do quadro da Anitta. Aí eu vou deixar o tempo todo, tá? Para vocês, né? E vou lendo aí. Aí de vez em quando eu vou tirar. Aí apareço eu, tudo bem? Nossa, por que que não volta? Eu não estou conseguindo, meninos, de baixar isso aqui, não estou conseguindo. Olha, não aceita. Pior que eu não baixei, viu? Quadro. Ele está aberto aqui. Se eu consigo diminuir. Ah, imagina, consegui. Aqui essa imagem aqui, ó. Anitta Malfatti. Anitta Malfatti, né? Agora eu vou compartilhar. Ver se eu consigo compartilhar. Ah, agora eu consigo. Tá errado. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar com vocês aqui.
Só um minutinho. Aí, né? O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, que é exatamente a imagem que aparece aí no exercício, tá? Então, vamos lá. Modernismo no Brasil, primeira geração, texto 1, Almeida Júnior, Ezequiel Freire, é um retrato a óleo, e depois eu tenho a Anita Malfatti, O Homem Amarelo, 1915 a 16, óleo sobre tela, coleção Mário de Andrade, do Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo. Ah, então, são as duas imagens. Aí, na página 160, tem-se, né, o exercício. Vamos lá. Os textos 1 e 2 representam diferentes movimentos estéticos da arte brasileira. Letra A. Aponte duas diferenças entre as pinturas, observando os procedimentos de expressão, cor, forma, equilíbrio, contorno, relação entre figura e fundo. Tá? Então, põe aí. Se vocês acertaram. Na primeira figura, eu tenho uma imagem realista, né? É como se fosse uma fotografia. Já no segundo, eu não tenho os traços tão nítidos como no primeiro, dá uma olhada, né? Então, aí eu tenho uma espécie de caricatura, né? Então, eu poderia considerar que é um retrato modernista, tá certo? E dentro desse modernismo, eu tenho aquilo que a Anitta mais apreciou, que é a pintura expressionista, tá? Então, põe aí. A principal diferença está no tratamento dado à figura. No primeiro, é realista, e no segundo, é uma caricatura, é expressionista. Identifique qual das duas pinturas corresponde aos valores estéticos e aos ideais do modernismo, sintetizados na seguinte passagem de Mário de Andrade. O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono consciente de princípios e de técnicas, foi uma revolta contra a inteligência nacional. Bem, aí é o segundo quadro, né, claro, né? Então, põe aí, o segundo é a representação do modernismo, pois eu tenho aí uma arte dentro dos princípios modernos, né, que é a arte expressionista. Texto para a próxima questão. Brasil, mostra a tua cara. A busca de uma identidade nacional é a preocupação deste século. José Gabriel de Lima. Eu vou ler rapidinho, tá? Ao criar um livro, um quadro ou uma canção, o artista brasileiro dos dias atuais tem uma preocupação a menos, parecer brasileiro. A noção de cultura nacional é algo tão incorporado ao cotidiano. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ao cotidiano do país, que deixou de ser um peso para os criadores. Agora, em vez de servir à pátria, eles podem servir ao próprio talento. Essa é uma conquista deste século. Tem como marco a Semana de Arte Moderna de 22, uma espécie de grito de independência artística do país, 100 anos depois da independência política. Até esta data, o brasileiro era, antes de tudo, um envergonhado. Macunaíma, né? Macunaíma, não, perdoe-me, o Euclides da Cunha, o sertanejo, antes de tudo, um forte, né? Achava que pertencia a uma raça inferior e que a única solução era imitar os modelos culturais importados. Para acabar com esse complexo, foi preciso que um grupo de artistas de diversas áreas se reunisse no Teatro Municipal de São Paulo e bradasse que ser brasileiro era bom. O escritor Mário de Andrade lançou o projeto de uma língua nacional. Seu colega Oswald propôs o conceito de antropofagia, segundo a qual a cultura brasileira criaria um caráter próprio depois de digerir as influências externas. A semana de 22 foi só um marco, mas pode-se dizer que ela realmente criou uma agenda cultural para o país. Foi tentando inventar uma língua brasileira que Graciliano Ramos e Guimarães Rosa escreveram suas obras, as mais significativas do século. No campo da prosa, foi recorrendo ao bordão da antropofagia que vários artistas jovens dos anos 60 inventaram a cultura pop brasileira.
no movimento conhecido como tropicalismo. No plano das ideias, o século gerou 3 obras que se tornariam clássicos de reflexão sobre o país: Os Sertões, Carioca Euclides da Cunha, de 1902, é ainda influenciado por teorias racistas do século passado, que achavam que a mistura entre negros e brancos e índios provocaria um enfraquecimento da raça brasileira. Mesmo assim, é um livro essencial, porque o repórter Euclides da Cunha, que trabalhava no Jornal Estado de São Paulo, foi a campo cobrir a Guerra de Canudos e viu na frente de combate muitas coisas que punham em questão as teorias formuladas em gabinetes. Casa Grande Senzala, do pernambucano Gilberto Freire, apresentava pela primeira vez a miscigenação como algo positivo e buscava nos primórdios da colonização portuguesa do país as origens da sociedade que se formou aqui. Por último, o paulista Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, partia de premissas parecidas, mas propunha uma visão crítica que influenciaria toda a sociologia produzida a partir de então. E agora vem as questões, né? Eu vou um pouco mais rápido, tá? Vocês tinham que fazer em casa, então eu vou praticamente dar o gabarito e explicar. Achava que pertencia a uma raça inferior e que a única solução era imitar os modelos culturais importados. Bradasse que ser brasileiro era bom. C. O conceito de antropofagia, segundo o qual a cultura brasileira criaria um caráter próprio depois de digerir as influências externas. Nos fragmentos, são reconhecidas diferentes vozes que foram utilizadas pelo autor na construção do seu texto. A sinal da verdadeira é da falsa em cada uma das afirmações sobre a relação entre o que a voz veicula e o sentido explorado no texto. Bem, aí ficou assim, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso. Deu tá? Então, a falsa é a seguinte, ele coloca, a explicação do conceito de antropofagia enfatiza que na voz de Oswald, o artista brasileiro, deveria ignorar, ao contrário, as influências externas na criação de suas obras. Não. Eu tenho que assimilar. Eu tenho um livro chamado Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, ele vai mostrar, né, nos contos como é que ocorreu. Então, é sobre os italianos. Os italianos vieram para o Brasil, né, uma quantidade imensa. Quando eles chegaram, eles sofreram preconceito, né, e também a xenofobia. Aí eles foram ficando, né, e assimilando a nossa cultura e integrando um pouquinho da cultura deles também para nós, né? Então, no começo eles eram vítimas de preconceito, que eram os carcamanos, e hoje eles são brasileiros, né? São mestiços como todo mundo, tá? Então, é isso que está errado na letra, perdoe-me, na C. Leia. Abelardo, sentado em conversa com o cliente, aperta um botão, ouve-se um forte barulho de campainha. Vamos ver? Bernardo 2. Veste botas e um completo domador de feras. Usa pastinha e enormes bigodes retorcidos. Monóculo, um revólver à cinta. Pronto, seu Abelardo. Traga o dossiê desse homem. Pois não. O seu nome? Aí o cliente, né, todo embaraçado, diz assim, com o chapéu na mão. Uma gravata de corda no pescoço, magro, Manuel Pitanga, né? Aliás, Pitanga de Manuel, Pitanga de Moraes. O fragmento organiza-se segundo o modelo do gênero literário que se define por, acertou quem marcou letra A, por ser produzido para a ensinação pública, né? Então, aí vem a filosofia do modernista, né? Então, Mário de Andrade, ele é considerado o papa do modernismo, porque ele cabeçou a ideia e fez de tudo para que a Semana de Arte Moderna realmente acontecesse. Exercício agora vai ser o 4. Ele diz assim, ó, o artista brasileiro moderno tende a desconfiar do dado imediato, isto é, do lugar da madureza da cultura, da natureza da cultura, da história em que os outros querem amá-lo, situá-lo no mundo. Entende-se? O dado aquilo que é constituído pelo passado natural e cultural.
é no Brasil tomado principalmente como tempo de subdesenvolvimento, da dependência cultural, política e econômica da escravatura. É da reação contra essa situação que surge a tendência construtiva de quase toda a nossa melhor arte. Nesse processo, não é o Brasil do passado que determina, mas o Brasil moderno. Ao contrário, é o Brasil moderno que reinventa o Brasil passado. Faça o artista brasileiro pensar sobre o Brasil. Pensar o Brasil não pode deixar de ser reinventá-lo. E creio que grande parte dos artistas modernos, vários modernismo desde 22, o concretismo, o neoconcretismo, a bossa nova, o tropicalismo, e os artistas contemporâneos sempre se encontraram nessa mesma situação, ante a tarefa de inventil Brasílias, da descoberta e invenção do Brasil. Então, esse é o texto 1. Texto 2. Tua orla, Bahia, no benefício destas águas profundas e o mato encrespado do Brasil. Uma jangada leva os seus homens morenos de chapada de palha pelos campos de batalha da Renascença. Este mesmo mar azul, feito para as descidas dos hidroplanos do meu século, frequentando rendezvous de holandeses, de condes e de padres, que a Maralina atualiza, poste de saudades transatlânticas, riscando o óculos fotográficos entre Itapuã e Farol Tropical. A bandeira nacional agita-se sobre o Brasil. A cidade alteia cúpulas, torres, coqueiros, árvores transbordando em mangas rosas até os navios ancorados. Fonte de São Marcelo, panela de pedra da história colonial, cozinhando palmas, e as tuas ruas anteposto ao mundo, e os teus sertanejos asfaltados, e teu sono de igrejas diferentes, com um grande dia santo. Bem, aqui eu já tenho, né, os elementos essenciais aí para eu entender a primeira fase do modernismo, né? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá. Explique como se processa no poema de Oswald de Andrade, Modernismo 22, a reinvenção do Brasil conceituada no texto 1. Documente sua resposta com versos do texto 2. Bem, o poema reinventa o Brasil a partir da natureza, né, e da perspectiva do novo século, que é o 20. E o exemplo está, vamos achar, este mesmo mar azul, a segunda estrofe, este mesmo mar azul, feito para as descidas de hidroplanos do meu século, frequentado rendezvous de holandeses, de condes e de padres. Então, é só copiar esse trecho aí, né? E colocar. Então, põe assim, ó, o poema reinventa o Brasil na perspectiva do século XX. Aí põe ponto. Um bom exemplo está nos versos. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente vai responder essa, né? Como que Oswald, né, reinventa? Então, põe aí, se vocês não têm, né? Ele analisa a natureza brasileira, a primeira coisa que ele faz, né? Numa perspectiva futura, que é o século XX. E o bom exemplo, ele coloca esse mesmo mar azul feito para para as descidas, né? Dos hidroplanos do meu século, frequentado rendezvous, né? Então, ele está dizendo, está tudo aqui, né? Mas não mudou nada. Né? Não sei se a mulher vai querer que fique aqui, né? Porque não mudou nada.
tá? Então, põe aí, ó, o poema Reinventa o Brasil do século XX, ao analisar a natureza brasileira, da perspectiva do século XX. Aí você põe ponto e coloca. Um exemplo disso abre aspas, este mesmo mar azul feito para as descidas dos hidroplanos de meu século, frequentando rendezvous de holandeses, de condes e de padres. Então, vai fechar aí, fecha as aspas. Né? Aí depois eu tenho, que indica como a natureza do personagem histórico, né? Porque ele está falando do Oswald, né? E o Oswald tem a tribo, né? Tá certo? Que é aquela que ele vai mencionar, né? Então ele coloca, né? Dos rendezvous, né? Depois você põe ponto. Para os holandeses, de condes e peões, aliás, de condes e padres, falei errado, de condes e padres, indicam a natureza como passagem indicam a natureza como vou direto, tá? Como personagem histórica. Pronto. Quando ele fala aqui, olha, quer ver? Deixa eu ver se é essa parte aqui. Acho que é os holandeses, é isso mesmo. Ó, é a segunda estrofe. Este mesmo mar azul feito para as descidas dos hidroplanos do meu século, frequentando rendezvous de holandeses e condes de Paris, né? E condes de padres, que a Maralina atualiza. É aí, tá? Então pode copiar esses versos que quiser aí para complementar, né, a resposta. Número 3, leia o poema que segue, Relicário. Aqui tem um poema piada, só um trecho dele, né? No baile da corte, foi o conde de Deu quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi, é comer, beber, pitaí e cair, né? No caso. Certo? Então, aí está a primeira. Eu tenho lá, ao passo que o que fazemos é macaquice, a sintaxe Lusíada. Né? Então, a sintaxe de Camões. Né? Certo? Até aqui tudo bem? Perderam nada? Não? Se perder, depois vocês colocam para mim, né? Na sala virtual lá, né? Nos e-mails lá que eu recebo, tá? Bem, então diz assim, ó, a ideia comum aos dois textos, né, é exatamente a alternativa E, busca de uma identidade nacional, negando-se a cultura europeia, que é por causa do modernismo. Né?
Tá? Aí agora vem um texto do Bandeira. Eu não pedi, mas eu vou fazer, tá bom? Aí depois adianta. Aí a gente faz no nosso próximo encontro, nós fazemos aí os exercícios dos autores mesmo, né? Vai ficar faltando do Oswald, porque do Mário de Andrade já vai começar aqui, né? Do Oswald e do Bandeira. Bem, aqui eu tenho o texto do Bandeira, né? Dos versos, né? Que ele sofreu, né, no começo, porque eu não sei como, mas ele enxergava, né, que as coisas iriam mudar, né? Então, acabou sendo respeitado, né, Mário de Andrade. Vamos lá. Eu respondi A e a B aí, meninos, assim, eu queria ler meu último poema. Tendo em vista os trechos representados, faço o que se pede. Se te comente uma proposta poética, apareça tanto no texto A quanto no B. Bem, eu posso citar várias coisas, né? Uma coisa que eu achei interessante aí no texto ele valoriza o sujeito, né? Mas acho que dá para imaginar também isso num recipiente, sei lá, em algum lugar que a gente possa deixar, no meio de um livro. Né? Eu acho interessante, tá? Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Eu quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos loucos mesmo, né? Repete aí, né? O lirismo dos bêbados que ele põe, né? Depois ele coloca o lirismo difícil e pungente dos bêbados, né? O lirismo dos clowns de Shakespeare. Então, ele está dizendo que ele está cansado, né, da poesia parnasiana, porque também foi um parnasiano, né? Esse é o Manuel Bandeira, tá certo? Perdoe-me, é o poema do Bandeira, mas não é aquele que vai na profissão de fé. Que vai na profissão de fé é os sapos, né? É, aquele lá que nós lemos aí na aula anterior, né? São poemas modernos já, tá? Então põe aí, destaca-se a poética simples, porém subjetiva. Tá bom? Posso seguir, né? Estou dando tempo aí para vocês se organizarem, né? Tenho a impressão que vocês estão aí, sabe? Do outro lado, uma paradinha. Então, vamos lá. A partir da proposta poética apresentada, aponte dois recursos formais que confirmam essa proposta, comentando-a. Né? Se eu coloquei que a poética é simples, né? Eu vou ter que dizer como que é. Não adianta escrever e não provar. Então, põe aí. Primeira, depois de tudo aí em cima dessa mesa, que vocês fazem uma bagunça, até dormir aí vocês dormem, né? É complicado. Né? Então, vamos lá. Considerando, eu tenho lá a proposta poética subjetiva, porém os verbos eles estão em primeira pessoa, então eles têm sentimento, né? Então, põe aí. Poética subjetiva, verbos na primeira pessoa, aí você coloca vírgula, vazão de sentimentos. Essa é a resposta. Aí vem agora, na 63, texto para a próxima questão, verso de Natal. Espelho amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, meus olhos míopes e cansados. Espelho amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso. Obrigado, obrigado. Não se fosses mágico, penetrarias até o fundo desse homem, triste, descobririas o menino que assusta esse homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo,
O menino que todos os anos, à véspera de Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. Manuel Bandeira, ele está falando do espelho, ele envelheceu, né? Ele está falando da situação dele, né? É como aquele poema da Cida Meirelles, em que espelho ficou perdido a minha face, né? É para fechar, né? Então, essa é a última questão, o que ele perguntou, que eu até esqueci também. Não perguntou não. Sobre Manuel Bandeira, é correto afirmar, é agora. Né? Então, aqui, acertou quem marcou o ditado. O movimento modernista teve como seu trabalho, e com de poetas como Oswald de Andrade, a base de sua criação. Bandeira recriou literariamente suas experiências pessoais, com temas como amor, a morte e a solidão, aos quais conferiu um valor mais universal. Correto. Dedicado. Vamos ver se está acabando. Tá nada, tem um monte aqui para fazer ainda. Eu vou fazer a 10 e a 11, tá? E vou encerrar, tudo bem? Então, vamos lá. O poema do Mário de Andrade, Lundu, escritor difícil, 1928. Eu sou escritor difícil, que há muita gente esquisita, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que lhe entre a luz nessa escureza. Cortina de brinca e pora, com tela caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Fala brasileira, que você enxerga bonito, tanta luz nessa capoeira, tal e qual num gupiara. Misturo tudo no saco, mas gaúcho maranhense que para no Mato Grosso, bate este angu de caroço, ver sopa de caruru. A vida é mesmo um buraco, bate é quem não é tatu. Tudo difícil é fácil, basta a gente saber. Bagé, Piché, Chué, Ó, Xavier. De tão fácil virou fóssil, o difícil é aprender. Virtude da aprendizagem, virtude de Urubutinga. Deve enxergar tudo de longe, não não carece nem vestir tanga, para penetrar meu caçange. Você sabe o francês singe, mas não sabe o que é guariba, pois é macaco, seu humano, que só sabe o que é da estranja. Muito bem, aí está falando, né, da natureza, ele está mostrando o quão difícil agora é fazer poesia, porque não tinha garrafa, agora tem várias aí, né? Então, vamos ver. Assinar a opção que diverge da atualidade do eu lírico no poema. Então, acertou quem respondeu C. A alternativa C, vou ler, ó. O eu lírico deixa claro que ele próprio não consegue penetrar no seu caçange por sua vaidade de urubutinga. Aí teria que ler o texto de novo para ajudar. Tá? Então, aqui na questão 10, ele está tomando a parte do texto que o eu lírico se declara que não precisa vestir tanga para penetrar na caçanga. Né? Então, as outras alternativas não combinam. Né? Vamos ver isso na 10, vamos ver na 11. Então, na 10 deu C. Na 11, Federal do Rio. Assinar a opção que se afasta do sentido do verso fala brasileira. Então, acertou que respondeu E.
a cortina de brim, caipora, com tela caranguejeira e enfeite ruim de caipira, são metáforas para o uso do português no estilo lusitano. Bem, vocês têm que lembrar que o Mário de Andrade, né, o Manuel Bandeira e o próprio Oswald, eles introduziram o modernismo, né? Então não tem como negar isso, né? Essa história das características mesmo, né, do país. Eles são nacionalistas. Vocês têm que lembrar que há dois tipos de nacionalista. Você tem o nacionalista crítico, que é aquele que vê os defeitos, né? E você tem o utópico, aquele que não vê defeito nenhum, acha tudo perfeito, né? Então tem um livro que mostra muito isso, que é o utópico, é o Policarpo Quaresma, Esse Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Ele escreve muito isso. Tá certo? Espero que vocês tenham acertado todas, né? Que eram mais de interpretação do que de literatura propriamente dita. A única coisa que contexto era fundamental que você soubesse. Então, até a próxima, né? Na próxima semana nós temos um feriado, né? Então não dá para eu deixar nada, mas eu vou deixar mais exercícios para vocês fazerem. Aí agora eu tenho que fazer um comentário, né, para fechar o primeiro tempo modernista, sobre a prosa. Então, Macunaíma eu já falei, a maior verbo transitiva eu não me lembro, mas eu vou olhar na aula lá, ver se eu comentei, se eu não comentei, eu comento. Vou falar um pouquinho dos contos novos, acho que eu também já comentei, mas se não der. E vou pegar um trecho, né, do Oswald, um poema do Oswald, nós já analisamos um hoje, que é o Relicário, né, esse poema aqui. O verbo cracar, né, que a gente vai fazer depois, né, eu fiz até a página 165, né, aqui, ó, agora vai começar. Modernismo no Brasil, prosa, não é mais poesia, né? Então, é isso que você não pediu ainda. Então, se vocês já quiserem ir adiantando, né? Então, ele vai falar do primeiro romance moderno do Oswald, que eu já citei, já comentei, mas eu não dei detalhes, agora ele vai dar alguns detalhes. Eu quero que vocês façam, para a gente mexer com o texto. É Memórias Sentimentais de João Miramar. O Macunaíma, vocês retomam, que está gravado lá na aula do Mário de Andrade. Claro que não está em detalhes, mas eu contei bastante coisa. E se vocês quiserem se aprofundar, na internet tem vários sites que tem o filme, trechos do filme, tem trechos do livro, tem análise, tem vídeos bacanas que vocês podem assistir, tá? E depois ele coloca, né, o Memórias Sentimentais de Miramar, Macunaíma, aí vai trazer uns poemas do Oswald e vai comparar aí, né, com trechos que ele vai fazer paródia do romantismo, né? Então, por exemplo, no livro do Mário de Andrade, Cartas às Icamiabas, para fazer uma crítica aos romances indianistas, né? E aí vem os contos, isso aqui eu já pedi também, para vocês fazerem, mas eu não vou corrigir hoje, né? Então, eu vou fazer mais uma aula de exercício e depois eu vou gravar já as aulas da segunda geração, que é grande pra caramba, né? Provavelmente eu vou terminar lá para o final de outubro, né? E depois a terceira é mais curtinha, né? São só 3 autores, né? Que é a Clarice Lispector, e depois vem um comentário do pós-modernismo aí, pra gente... Mas dá tempo, já fiz as contas, dá tempo, né? Se eu me prejudicar com alguma coisa, né, aí eu gravo 2 aulas numa aula, né, e vou esperando vocês fazerem os exercícios igual eu esperei agora. Tá bom? Então, até. Obrigada pela paciência. E se vocês erraram e não conseguiram entender nas explicações que eu dei, né? Vocês escrevam lá na sala virtual que eu respondo, tá? Até a próxima aula.